Bom, muito obrigado. E também é interessante a gente aproveitar essa oportunidade de 20 anos, né, que foi essa trajetória, o significado desse livro, não é, para cada um. Né? E a minha área sempre foi a área do desenvolvimento econômico, desenvolvimento comparado. Mas, com alguns poucos ensaios, que eu daqui a pouco vou comentar, o meu foco sempre foi centrado nos países periféricos. E a minha entrada exatamente digamos, na discussão, a minha contribuição, com o grupo e com todas as, digamos, ao longo desses textos, ao longo dos anos, tem a ver mais com exatamente como uma reflexão, como é que as periferias vão se refazendo, vão se recompondo, e como é que as questões mais gerais das transformações, o Prebisch usava essa expressão do centro cíclico principal. Mas, ao mesmo tempo, e diferentemente do que muitas vezes aparecia na formulação mais clássica do pensamento da CEPAL, o centro cíclico, para nós, está muito associado às questões que o Franklin aqui estava trazendo, Conceição Tavares estava trazendo, e o Franklin agora sumarizou, com a capacidade de emissão da moeda, e, ao mesmo tempo, como que esse centro que emite a moeda define todo um conjunto de estratégias que torna os demais, digamos, as circunstâncias externas dos demais, um ajuste, uma resposta às transformações que originariamente emanam do centro o país que emite a moeda básica. Então, trazer essa questão para análise, digamos, dos estudos dos países periféricos me parecia absolutamente central, particularmente porque, e aí eu vou começar, digamos, a minha apresentação, Zé, daqui a uns 5 minutos você me interfere para que, senão eu vou caminhando por outras. Mas a ideia que eu gostaria, então, de trazer o que estava, digamos, por detrás, digamos, desse ensaio que está neste livro aqui, que hoje nós estamos celebrando 20 anos. Quer dizer, um texto chamava-se Globalização e Inserção Internacional Diferenciada da Ásia e da América Latina. Veja que isso aqui foi escrito, foi editado em 97, mas a reflexão tem a ver exatamente aí até o início da segunda metade dos anos 90. Né? Então, está um pouco esse contexto. E dentro desse contexto, eu comecei a buscar aqui, esse texto tenta sintetizar, digamos, o que a literatura dizia, digamos, quais eram as explicações fundamentais, né, sobre esta diferenciação tão importante, este fosso, essa grande divisão, né, essa grande divergência nas taxas de crescimento, no desempenho e na evolução das economias latino-americanas e asiáticas, que se iniciou nos anos 80, mas que se persistiu nos anos 90 e que depois é uma outra história. Mas o que aconteceu, digamos, quais as explicações fundamentais que a literatura trazia para entender os anos 80, entrar nos anos 90, e qual era o meu olhar sobre essas explicações. Evidentemente que a primeira explicação, do qual esse texto aqui apenas observa criticamente, mas sem entrar nos méritos, porque não vejo mérito algum nas explanações neoclássicas sobre o desempenho da Ásia e da América Latina, associada às interpretações fundamentais do Banco Mundial, a ideia de que os países asiáticos teriam sido favoráveis ao mercado, enquanto que os latino-americanos, populistas, intervencionistas, etc., etc., ou as vantagens de que toda a Ásia seria um regime de crescimento liderado pelas exportações, em oposição ao que teria predominado na América Latina, economias fechadas e voltadas para dentro, ensimesmadas numa política ineficiente, centrada na substituição de importações, etc., 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 e isto teria resultado, então, do ponto de vista dessa interpretação,
digamos, ruptura de crescimentos e desempenhos entre as duas regiões. Eu disse, não, isso é interpretação, digamos, ela não pode se afirmar nem no plano empírico e, do ponto de vista analítico, interpretativo, é muito frágil. Há outras interpretações, ou as interpretações opostas, que aí se colocavam, aí vem toda a tradição do pensamento institucionalista crítico, um pensamento, os Estados Unidos usaria radical, ou institucionalistas, ou o que seja, mas essencialmente centrado aqui nos trabalhos do Robert Wade sobre Taiwan, os trabalhos já começavam, Ha Zhongshang, mas Alice Amsden sobre a Coreia, e diziam, não, foi o contrário. Ao contrário do que diz o Banco Mundial, quer dizer, o sucesso dos países asiáticos e a sua trajetória essencial decorreu, em última instância, do fato de que lá os Estados lideraram o crescimento e deslocaram as vantagens de especialização, as vantagens competitivas na direção daqueles bens que são mais portadores do progresso técnico, etc., etc., etc. Então, teria sido o Estado que sua ação deliberada. Essa é a literatura que eu comecei a aceitar e criticar, mas é criticar no sentido de me colocar, digamos, deste ponto de vista genérico, ou esse corte me parecia mais, digamos, verdadeiro. Encontrava, inclusive, uma literatura muito mais aceitável para as nossas perspectivas da própria economia política, etc., etc. Afinal de contas, na própria tradição, começada lá do William Pett, o desenvolvimento econômico é sempre um projeto de intervenção do Estado, quer dizer, portanto, e não simplesmente um projeto de subordinação e submissão aos mercados. E, nesse sentido, essa literatura era uma literatura que era muito mais favorável, digamos, às minhas interpretações. Entretanto, eu não ficava satisfeito com a forma como essa literatura ali, digamos, apontava. Por quê? Porque ela tinha uma fragilidade, uma vulnerabilidade, que era projetar para um conjunto de países algo que parecia apenas presente e vívido e essencial para um número muito restrito de países, basicamente Coreia, Taiwan, Japão. Mas o meu ponto era, mas por que será que Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia, países que dificilmente alguém poderia atribuir à força de um Estado intervencionista com capacidade de perceber, fazer política industrial, tecnológica avançada, mas esses países todos tiveram, ao longo dos anos 80 e nos anos 90, uma performance muito superior a toda a América Latina. E a América Latina, mas que é a América Latina? Se o Brasil, aqui nos anos 70, havia feito um programa avançado de industrialização pesada, muito semelhante ao que a Coreia tinha feito, mais ou menos no mesmo período, o segundo PND de 77, o segundo é de 76, a industrialização da química, da indústria pesada coreana é de 77. O que o Brasil tinha a ver com o que estava acontecendo neste momento no Chile, na Argentina, naquilo que a gente chamava do monetarismo do Cone Sul? Nada. E, no entanto, a crise da dívida externa paralisou e agiu como um magneto comum, tanto para Brasil, Chile, Uruguai, Argentina. E, portanto, a minha proposição aqui chamava a atenção de que era necessário olhar
e a dimensão, digamos, de um outro plano da geografia, não é? Não exatamente o plano nacional ou doméstico, ou um genérico plano internacional, mas aí era uma discussão sobre o plano da região, mas tentar definir e considerar, digamos, economicamente o que seria esta região. E, nesse sentido, ou provocativamente, a proposição era de que qualquer um desses países, se trocasse de região com as mesmas instituições que existiam, teria uma performance completamente distinta. Então, nesse caso, isto explicaria, ou a primeira crítica era a um ponto que me parecera muito importante e que depois suscitou um texto completamente distinto e posterior, que são notas críticas ao nacionalismo metodológico. Essa era uma outra, foi uma variante deste, e que buscava aí, digamos, nessas notas críticas ao nacionalismo metodológico, uma análise sobre o que teria acontecido com a análise, sobretudo na economia brasileira, que meio que sinteticamente poderia dizer, houve, sob certos aspectos, uma correta crítica às chamadas teorias da dependência, que colocava, digamos, no fator externo, um primado de determinação, em que os elementos internos apareciam meio como reflexos, ou estritamente condicionados, ou com restritos graus de liberdade. E, portanto, a crítica à teoria da dependência, que, em boa parte, a própria escola de Campinas fez, e a Conceição Tavares, e o João Manuel, etc., essas críticas, de um lado, eram críticas corretas, digamos, a um condicionalismo, digamos, a um determinismo do externo para o interno, porém, elas exageraram a dose, no sentido de que também partir para o inverso, isto é, supor uma autodeterminação e uma explicação quase que exaustiva da performance econômica aos fatores institucionais internos e as escolhas internas e as políticas internas. E aí, então, analisar bons ou maus desempenhos e comportamento dos países de acordo apenas com as políticas elegidas por estes países, me parecia excessivamente uma simplificação, uma endogenia excessiva. E aí a ideia fundamental, então, da crítica ao nacionalismo metodológico era a busca muito complexa dessa relação entre o interno e o externo, entre a política e a economia, o que sempre foi também uma questão que o Fiore sempre levantou e sublinhou. Não é? Eu aqui usava, depois até fiquei procurando aqui, mas acabei não encontrando a citação, mas eu me lembro que eu tinha lido, mais ou menos por essa época, uma peça do Shakespeare, acho que era o Henrique IV, e havia um diálogo nessa peça, que essa era uma questão que eu usava como um ponto para explicar essa questão, que era o seguinte: o príncipe, em um determinado momento, chega e diz, eu não sei com quem que estava conversando nesse momento, e fala, quando eu vou dormir e eu temo, eu rezo, e os deuses aparecem e iluminam o meu caminho. E o outro responde, mas eu rezo e os deuses não aparecem. Então, o ato de rezar em si não garante que os deuses venham. E exatamente o que explica por que os deuses vêm é uma interação em que é preciso buscar aí articulação das questões internas, quer dizer, com as questões externas, e
particularmente, era essa pergunta que eu fazia do ponto de vista político, não apenas sobre a ideia do sucesso e do fracasso das trajetórias, mas a pergunta era exatamente o seguinte: mas, afinal de contas, isso é uma coisa que o Franklin sempre vive brincando comigo, porque ele diz, claro que ironicamente, porque eu nunca termino uma palestra dizendo falta um projeto nacional, mas a questão que eu sempre brigava com, e muitas vezes eu via quem que normalmente sempre falava isso, um cidadão brilhante, mas muito mais positivista que eu, que chamava-se Carlos Lessa, que terminava suas palestras sempre dizendo falta um projeto nacional. Eu dizia o seguinte: mas o que explica que os Estados cumprem aquilo que supostamente eles deveriam, segundo os seus assessores, executar e fazer? Quer dizer, é uma questão de conselhos, bons conselheiros aqui ou ali, que você pegou um conselho mais ou menos, mas, em que sentido essas estratégias nacionais, de alguma maneira, elas permitem um mínimo de coesão social e dão substância, sejam compatíveis com a própria trajetória nacional? Essas questões me pareciam que não poderiam ser simplesmente explicadas olhando um institucionalismo estritamente digamos, focado ou centrado ou, digamos, limitado às questões nacionais. Muito bem. Então, rapidamente, esse foi, digamos assim, do ponto de vista metodológico, o que vai me permitir eu entrar na questão desse texto. Mas, então, o que eu busquei, digamos, nessa interpretação? Basicamente, a minha interpretação da diferenciação da Ásia dinâmica e da América Latina começa no próprio confronto entre o Japão e os Estados Unidos. Começa exatamente com a dinâmica que, um pouco aqui, o Franklin estava levantando, digamos, que nesse livro nós chamamos o enquadramento dos aliados. E, em parte, aquilo que o Hernani examinou com tantos detalhes sobre o chamado endaka, que é a valorização do iene em relação ao dólar. E qual foi a resposta japonesa ao endaka? E essa resposta havia sido uma internacionalização, mas uma regionalização das estruturas produtivas japonesas, visando contornar a grande transformação na paridade cambial entre o iene e o dólar, e, ao mesmo tempo, reduzir custos, e mudou completamente a estrutura do próprio investimento japonês, que, em vez de ser um investimento voltado à captura de recursos, como por exemplo, o chinês, essencialmente hoje, essencialmente a trajetória japonesa aqui nesse período foi a de reduzir os seus custos, aumentar a eficiência da sua estrutura produtiva, externalizando parte dos seus segmentos e utilizando, em boa parte, a Ásia e os países mais próximos ao Japão, cuja história, nesse artigo, há toda uma discussão de politicamente eram distantes, o Japão era percebido como inimigo, etc., etc. Os Estados Unidos, que construíram inicialmente uma área articulada entre essas regiões, mas, posteriormente, o próprio Japão vai construindo, com esses países, uma rede e uma especialização e digamos, uma verticalização produtiva que vai dar origem a, digamos, os primeiros, digamos, a primeira formulação daquilo chamadas cadeias globais de valor, mas, na verdade, cadeias regionais de valor, tendo como elemento central, do ponto de vista do arranjo inicial, o Japão, mas que, ao contrário de diversas formulações que se estabeleciam nesse período, era digamos, uma resposta inteiramente, cuja dinâmica dependia do próprio comportamento dos Estados Unidos.
porque, ao contrário da formulação mais tradicional dos chamados gansos voadores, que é um modelo que eu uso aqui para apenas fazer uma ponte nessa literatura, mas eu vou tentar mostrar nesse texto que, para mim, os gansos voadores só funcionavam tendo em vista o papel de consumidor final dos Estados Unidos da produção manufatureira industrial, agora regional. E, nesse sentido, o Japão, devido a essa sua inserção produtiva, ele segue sendo um investidor nos anos 80 e, sobretudo, nos anos 90, numa proporção muito maior do que em outros momentos da história. E, por isso mesmo, esses países, ao contrário dos países latino-americanos, que passaram a mínguas e depois da moratória mexicana de 82, e depois tendo que fazer os ajustes condicionados pelo Banco Mundial, mudando as suas estruturas produtivas, alterando a sua forma de acumular capital, buscando equivocadamente uma trajetória puxada por um setor exportador tradicional com alguns segmentos industriais. Na Ásia, um ajuste havia sido muito mais, digamos, dinâmico pela superposição dessas circunstâncias que tinha a própria modernização do Japão como provedor especializado de máquinas e equipamentos e, ao mesmo tempo, como os Estados Unidos como consumidor de demanda final, e esses países entravam numa divisão mais próxima e que o comércio regional se afirmava como absolutamente central. O início da China dinâmica, da China exportadora dinâmica, começou aí. Mas isso ainda não era o objeto central desse artigo. Esse artigo é de 97, depois, posteriormente, eu fiz tantos outros artigos em que tenta buscar, digamos, o próprio dinamismo chinês, que começa por aí, mas que, digamos, acaba reproduzindo ou reconstruindo uma dinâmica muito própria. Então, esse artigo, na minha formulação, foi bastante importante, porque ele permitiu inaugurar, na minha própria formação, mas eu acho que seguiu aí na direção dos diferentes artigos desse livro que eu escrevi, os caminhos do desenvolvimento dos países periféricos, tentando articular sempre sistematicamente essa dimensão externa com a dimensão interna e tentando buscar aí, quer dizer, como é que essas diferentes trajetórias foram constituídas. Então, esse, digamos assim, foi talvez a minha primeira entrada nesse tema. O que, talvez, não sei quanto é que temos aí de tempo, mas... porque o próximo caminho, digamos, que eu segui nessa discussão, passou, digamos, em diversos planos, não é? Quer dizer, um dos planos que foi muito importante aqui foi exatamente pensar o desenvolvimento chinês. O desenvolvimento chinês, ele aparecia, de um lado, como uma reprodução disto, mas, por outro lado, com uma enorme autonomia disto. Isto levou a uma profusão de textos que eu escrevi nos livros posteriores e artigos posteriores, mas arrancando dessa direção, e a tentativa, então, de interpretar, quer dizer, que a China era, paradoxalmente, ela possuía um lado dessa Ásia dinâmica, digamos, dessa Ásia que, por uma inserção externa e centrada na existência, digamos, de um conjunto de recursos específicos e que criaram as condições favoráveis pela inserção na produção de bens com baixo valor unitário, visando a exportação, quer dizer, uma China, digamos, exportadora, que não se diferenciava muito da Malásia, que não se diferenciava muito da Indonésia ou das Filipinas, etc., etc. Então, existia essa China. Mas, ao mesmo tempo, existia uma outra China,
a China mais parecida com o Japão, a China mais parecida com a Coreia, a China mais parecida com a China, digamos, aquele país que vai construir um sistema nacional de inovação com uma projeção e com uma ambição tecnológica e que se volta tanto para fora quanto para dentro e que é, em grande parte, liderada pelo Estado, tal como nos estudos da Alice Amsden sobre a Coreia, tal como nos estudos do Robert Wade sobre Taiwan, e que essa China também era isso. Era a China, digamos, da política industrial centrada, etc., etc. Mas existia também uma outra China. A China por uma diferenciação particular de ser um país com uma população colossal e ser um país que está num caminho do processo de urbanização, e essa urbanização que gera uma extraordinária expansão da acumulação pesada, da velha indústria que se renova. Então, existia também essa China, digamos, a China do volume, a China da produção. E essas Chinas, ao se expandir, elas vão também gerar um grande impacto na economia internacional, tanto na economia regional, em parte pelas próprios elementos que eu estava aqui reproduzindo, quanto agora nos países cuja base, a dotação de recursos, está muito centrada, digamos, naqueles bens que a China não possui ou que possui insuficientemente e que demanda excessivamente: a energia, a recursos naturais, minerais, etc., etc., etc. Então, é essa terceira China, a China do volume de produção, que ela desloca, inclusive, a própria estrutura da divisão internacional do trabalho, porque, ao crescer muito mais rapidamente do que outras partes da economia mundial, ela cresce, ao mesmo tempo, demandando um conjunto de bens que, historicamente, por tudo que na literatura do desenvolvimento se colocava, existia elasticidade e renda da demanda muito inferiores aos bens industriais. Mas esses mesmos bens, agora, porque o centro se deslocou para um país cuja renda per capita é muito mais baixa do que a economia mundial, isso aí tem um efeito enorme sobre materiais, etc., etc., sobre bens agrícolas, e é essa China, então, que vai ter um impacto extraordinário também, chega à América do Sul, à África, etc., etc., etc. Ao mesmo tempo, a China não só tem essas três Chinas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, a China, ao contrário de qualquer dos países asiáticos que eu falei até o presente momento, é aquele que não possui base militar americana dentro e possui uma capacitação nuclear suficiente e autônoma. E isto, de fato, coloca também um elemento político e fundamental na construção, ou, digamos, na própria formação do Estado chinês e do seu projeto nacional, que é completamente diferente de outros países que não possuem essas mesmas características, essas mesmas circunstâncias. Então, digamos, daquele artigo originário saíram também diversos outros artigos que vão se manifestar em muitos outros trabalhos e que vão entrar nessa questão. Agora, só para terminar, eu gostaria de falar de um outro flanco que se desenvolveu ao longo do tempo e que terminou num artigo que eu publiquei em 2008, que não está aqui nos livros, mas digamos, é convergente com a nossa discussão, que é a ideia da dependência financeira e dos ciclos externos. Isso é uma coisa que eu pensei muito para a América Latina, em geral, mas isso, de alguma maneira, a origem já estava nesse primeiro artigo de 97. Ali já havia uma discussão em que, mais do que problemas da conta corrente, a conta financeira que é o buraco. E que havia na literatura um grande equívoco, ou, pelo menos, uma formulação parcial,
A formulação parcial era um modelo em que a conta financeira ou financiamento externo aparecia apenas como algo que vem depois, e vem em função de uma necessidade, e essa necessidade é de natureza material. Há um déficit na balança de transações correntes, e então os países com déficit na balança de transações correntes, eles precisam ser financiados pela conta capital. Mas esse artigo, muito centrado na história dos ciclos financeiros da América Latina, e no século XIX, mas, sobretudo, nos anos 90, afirmava diferente. Não, o que está havendo aqui é um elemento autônomo dos próprios fluxos financeiros. Os fluxos financeiros, digamos, ou o financiamento vem, e, muitas vezes, o déficit de transações correntes, em parte, acaba acomodando a uma própria entrada originária de um financiamento externo. E, portanto, eu não posso simplesmente atribuir a um papel passivo do financiamento como numa posição, digamos, necessária para fechar um hiato de recursos financeiros. E isso, então, permitiu também ler, digamos, os caminhos da América Latina e as dificuldades do balanço de pagamento, quer dizer, como originariamente centrado na questão financeira. Aliás, a minha releitura do chamado modelo primário exportador é um entendimento de que o modelo primário exportador, na sua origem, é um modelo financeiro primário exportador. Porque o primário exportador foi, desde o seu início, uma construção do capital financeiro, e do capital financeiro inglês lá atrás. Portanto, essa posição, essa subordinação dos países, digamos, aos ciclos financeiros externos, levava em si, gerava e tinha repercussões na sua própria dinâmica, etc., etc. Então, esses também foram, digamos, foram caminhos que eu desenvolvi a partir desse trabalho de 97, e acho que essas questões estiveram presentes nas discussões do nosso grupo, e, enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.